A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, sábado, 4 de abril de 2020, temos vivido alguns dias bem preocupantes no Brasil e no mundo, em especial aqui no Brasil, em São Paulo, onde o número de casos do coronavírus tem aumentado exponencialmente. Os especialistas em saúde dizem que as próximas 2 semanas serão muito críticas, serão muito duras. Então você que pode, fique na sua casa, não saia de casa, obedeça às recomendações de saúde, higienizando sempre as mãos, quando possível usando máscara, se tiver que sair à rua, tomar todas as precauções possíveis ao sair e ao retornar para sua casa. Lembre-se que não é só você, sua família também. Então, se cuidem. Existem muitas pessoas que não estão dando a devida importância para tudo que está acontecendo. Mas tomem cuidado, façam a sua parte. Aqueles que puderem, se cuidem. Que puder ficar em casa, fique em casa. Evitem ao máximo locais públicos onde tenha outras pessoas, aglomerações. Neste momento é o melhor para todos. E continuar crendo em Deus, continuar tendo fé, tendo esperança. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma palavra que se encontra no Salmo 107, nos versos 19 e 20, que nos diz assim: Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. No verso de número 20, a palavra do Senhor nos diz assim: Enviou a sua palavra e sarou, e os livrou da sua destruição. Na hora da nossa angústia, nós temos que clamar ao Senhor, clamar ao nome do Senhor, porque Ele manda a sua palavra, Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Ele atende o nosso clamor, Ele atende as nossas petições. Me vem à mente a história bíblica que se encontra lá em Atos, capítulo de número 27, do naufrágio de Paulo. Paulo estava sendo levado para ser apresentado ao imperador. E o barco que Paulo estava passa por muitas tempestades, por ventos fortes, por situações adversas, de extrema dificuldade, e que aqueles homens, aquela tripulação que eram navegantes experientes, já há muito tempo, com muitos anos navegando pelos mares, conheciam as rotas, conheciam a trajetória dos ventos, a intensidade, o ritmo. Bateu uma tempestade muito grande, muito forte, que eles não tinham mais o controle da situação, eles não tinham mais o domínio da situação. E começaram a descarregar o barco, começaram a aliviar o peso do barco, começaram a tirar as coisas de dentro do barco, fazendo o possível dentro do alcance deles para que o barco não viesse a afundar. Em um determinado momento, a palavra nos diz que eles perderam a esperança. Já depois de muitos dias de não verem sol e não verem as estrelas, eles perderam a esperança, já não havia mais alimento, já não havia mais mantimento, ou seja, já não havia mais nada que eles pudessem fazer para mudar aquela situação, para reverter aquela situação. E muitas vezes em nossas vidas nós nos encontramos, nos deparamos exatamente com esse mesmo cenário, que já não há mais nada dentro do nosso alcance, das nossas condições humanas, que tenhamos o que fazer para mudar essa situação, para mudar uma determinada situação, para mudar uma determinada história.
tomar uma atitude que fizesse algo surtir um resultado diferente. Existem situações que fogem totalmente ao nosso controle. Mas essa palavra do naufrágio, ela nos mostra que quando as coisas fogem à mão humana, é onde entra a mão de Deus ao nosso favor, é onde entra Deus trabalhando ao nosso favor, é quando já a força humana não tem mais condições de agir e mudar o resultado das coisas, é onde Deus entra para fazer o milagre acontecer ao nosso favor. A palavra do Senhor vai nos dizer que eles já haviam perdido a esperança. Mas Paulo diz para eles, olha, não percam a esperança. No verso de número 22 de Atos, capítulo 27, o verso de número 22, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, mas agora eu vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque um anjo do Senhor esteve com ele durante a noite. Ele clamou ao Senhor durante a noite, enquanto todos estavam dormindo ou apavorados em meio à dificuldade. O apóstolo Paulo estava clamando ao Senhor e Deus mandou a resposta para ele, dizendo que a embarcação iria se perder, mas nenhuma vida iria se perder. Que a mão de Deus estava trabalhando a favor deles, que o milagre ia acontecer, que era eles sobreviverem a essa situação de extrema adversidade. Eu quero te dizer nesta manhã para não perder a esperança. Clamar ao Senhor. Clame ao Senhor na sua angústia, clame ao Senhor na sua dificuldade, tenha fé, tenha esperança que Ele pode mudar a tempestade, Ele pode acalmar o mar, Ele pode acalmar os ventos e mudar essa situação que você está vivendo hoje. Nós vemos que Deus, Ele trabalha ao nosso favor. Sempre que nós clamamos a Ele, Ele trabalha ao nosso favor. No nosso momento que estamos aflitos, que estamos angustiados, é onde a gente vê a mão de Deus trabalhando ao nosso favor. Tenha esperança que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Você que tem promessa do Senhor na sua vida, você que tem promessa de Deus, você que tem um objetivo, você que tem um plano, você que tem um desejo, as promessas do Senhor vão se realizar na sua vida. Tenha esperança e se acalme, aquieta o seu coração, não se angustie, não se aflija. Tenha esperança que Deus está no controle da situação. O apóstolo Paulo, ele sabia que em tempos de incerteza, muitas coisas iriam acontecer. Ele sabia que dentro daquela embarcação, a mão humana já não tinha mais o que fazer. Mas ele também tinha a convicção de que Deus estava naquele barco. E Deus estando no barco, nenhum mal vai te acontecer. Deus estando no barco da sua vida, nenhum mal vai acontecer a ela. Deus estando no barco da sua casa, nenhum mal vai se achegar até a sua casa, nenhum mal vai acontecer com a sua família, porque Deus está no barco. Creia no Senhor, clame a Ele. Tenha a esperança de que dias melhores virão e Deus vai abençoar. Deus já está abençoando as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas casas, os empregos, o estado de São Paulo, o Brasil e o mundo. Vamos clamar ao Senhor, vamos apresentar em nossas orações os profissionais da área da saúde, que são sim verdadeiros heróis. Eu vejo muitos jornais, televisões, canais de televisão, locutores esportivos em um determinado evento de futebol ou de Olimpíada, chamando atleta de herói. Eles têm os méritos deles, mas verdadeiros heróis para mim são essas pessoas anônimas que estão no dia a dia colocando a vida delas em risco para salvar a nossa. Apresentem esses profissionais em oração.
Que Deus abençoe todos, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, que Deus abençoe os nossos líderes espirituais, que Deus abençoe os nossos líderes no governo, para que eles tomem as melhores decisões debaixo da orientação de Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o Brasil. Fiquem na paz do Senhor Jesus.